Senhoras e senhores, boa tarde. Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para o comentário do Evangelho. O Evangelho que se torna para todos nós uma bússola para seguirmos um caminho de maneira mais acertada, visto que ainda somos seres falíveis e precisamos então de um guia seguro, um farol para nos guiarmos, para seguirmos a caminhada. Hoje vamos tratar de um assunto referindo-se à importância do Evangelho na família. Visto que o Evangelho, antes de tudo, é importante para nós, pessoas individualmente falando. Mas todos nós nascemos para viver em sociedade. A evolução se dá pessoalmente, individualmente. Entretanto, ninguém consegue a evolução caminhando sozinho. É preciso o outro, é preciso o irmão, é preciso o companheiro para caminhar junto na jornada evolutiva. Porque a partir do outro, caminhando conosco, é que vamos nos burilando, percebendo em nós a necessidade, então, dessa transformação íntima, da busca do crescimento e da evolução. No livro Boa Nova, de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, temos aqui uma passagem que eu acho bastante importante para começarmos as nossas reflexões. Nas primeiras pregações do Cristo, no início do ano 30, nos primeiros dias do ano 30, Jesus estava então em Jerusalém. Ele sentou-se como peregrino nas adjacências do templo e ele foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores. Eles foram atraídos, então, pelos traços de formosa originalidade e pelo olhar lúcido e profundo do mestre. Alguns deles se afastaram sem maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Então Jesus respondeu: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com atenuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de sua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? E Jesus respondeu: conheço o amor e a verdade. Tens ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre atônia em atitude de orgulhosa superioridade. Daí a algum tempo, Jesus partiu de Nazaré para Cafarnaum.
E lá em meio aos pescadores, ele aproximou-se desse grupo e 2 deles desembarcaram em terra. Jesus falou-lhes então com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrava-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: Sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com olhar incendiado de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os 3, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: Um rei, mas em Cafarnaú existem tão poucas casas? Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. Jesus esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: Quereis ser meus discípulos? André e Simão interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: Que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso de voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de sua lembrança, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e amor que lhes brotava do âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. A história continua. Quem tiver interesse de saber mais detalhes dessa história, está no livro Boa Nova, é o capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações. Em meio a esse convite de Jesus a Pedro, Simão Pedro e André, seguiu-se o burburinho do grupo de pescadores a criticar aquela situação. Como é dizer, olha só que bando de iludidos. A gente pode pensar assim, que seriam naquele tempo os pensamentos mais simplórios que a gente pode imaginar. E esse convite que Jesus nos faz a todo instante é para que possamos refletir em que lado nos encontramos. Do lado de Hanã e dos outros estudiosos da lei da época, porque Hanã pelo menos foi lá conversar com o mestre, mas tiveram outros que de distância observaram, não viram importância alguma e demandaram para outros locais. Ou estamos do lado dos apóstolos, que mesmo sem conhecer o Cristo profundamente, ainda assim, pela sua energia, pelo seu amor e convicção em suas palavras e do seu olhar, o seguiram. Nós não temos hoje um convite pessoal do Mestre Jesus, personificado, mas temos muito mais informações do que aqueles povos antigos para podermos analisar, atestar os fatos e decidir se seguimos ou não seguimos o Cristo. Não falta informação para isso. No capítulo 18, e vamos hoje nesse estudo tratar de alguns capítulos do Evangelho, para mostrar então realmente como cada item do Evangelho, apesar da gente não poder explorar todos, mas a gente vai percebendo a importância dele em nossas vidas e, consequentemente, a importância deles em nossa família, vamos abordando alguns capítulos e fazendo algumas reflexões. E no capítulo 18, temos o título Muitos os chamados e pouco os escolhidos. Tem um subtítulo nesse capítulo chamado Porta Estreita. Essa porta estreita é justamente aquela do qual nos sacrificamos
Não no sentido de dores desnecessárias, nos sacrificamos no sentido de esforço próprio. Esse esforço próprio para que nos conduzamos no caminho do Evangelho, no caminho da luz, a fim de conquistarmos novos passos, novos planos da espiritualidade. Mas o mundo é repleto de tentações, o mundo é repleto de paixões, o apego ao material, as necessidades básicas da vida material. Então, à medida que o homem se deixa influenciar-se por completo ao mundo material, ele está abrindo caminho mais para as portas largas do que a porta estreita em si. A porta estreita, então, figurativamente falando, é o esforço que todos nós fazemos para alcançar a plenitude, para alcançar novos passos na evolução espiritual. Claro que não se trata de algo definitivo. Uma vez não alcançada essa porta estreita, não quer dizer que estamos condenados a viver à mercê de coisas ruins, ou o inferno, como se propagava nas religiões. Mas é evidente que não precisamos esperar por tanto tempo para fazer as conquistas dos bens da alma, porque a cada vez que a gente atrasa essa evolução e esse progresso, só está carreando para o próprio caminho dor e sofrimento. Na sequência desse estudo, no capítulo 11, temos o título Amar ao próximo como a si mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Na sequência deste capítulo, Lázaro nos faz ele nos dá uma passagem bastante interessante. Em Paris, 1862, essa mensagem. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e pacífico, tem sentimentos. Então, a caminhada do homem é a jornada entre o instinto até os sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, todos nós caminhamos, vamos dizer, dos germes para o amor, a plenitude do amor. Ainda não sabemos com clareza o que é amar. Temos ainda a breve noção do amor. O amor é um sentimento bastante, como diz Rossando Klinger, bastante sofisticado. E ainda estamos galgando esse caminhar para conhecer realmente o que significa amar e o amor. E aí, nessa caminhada, a gente pode observar que nessa passagem de amar ao próximo como a si mesmo, existe aí um tríplice aspecto. Eu com o meu próximo, eu com Deus e eu comigo mesmo. Como eu poderia amar a Deus, ter toda a confiança e toda a fé, se eu não consigo amar meu próximo? E a relação continua. Como poderei amar meu próximo com toda a intensidade se eu não consigo me amar? À medida que esse ciclo, que é constante, interdependente, ele vai se evoluindo à medida que vamos evoluindo. Então, por exemplo, se à medida que eu vou me conhecendo mais, eu consigo amar melhor o próximo e a minha relação com Deus se intensifica. A relação com Deus vai ter intenção, vai ter a questão da fé, a questão da confiança, a questão do amor em si que se tem por toda a humanidade. Mas eu consigo amar a Deus a partir do amor que eu tenho pelo próximo. Eu estou tendo, então, porque o amor, na verdade, ele é único. O amor é o amor. Como diz num texto
eu não lembro mais o autor, que fala assim, amor, verbo intransitivo. Quem ama, ama. Não precisa saber o que, o porquê, simplesmente ama. Lázaro ainda fala, uma das passagens mais bonitas que eu acho do texto que ele falou, que ele diz o seguinte: quando Jesus pronunciou essa palavra divina, o amor, fez-se estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E aí é um ponto que a gente pode observar. Hoje, para amar ao Cristo, para amar a Deus, para dar testemunho deste amor, não precisamos mais ir para os campos de extermínio que os romanos promoviam, os circos em que os cristãos davam o seu testemunho na boca de leões, em fogueiras, em torneios macabros, em situações degradantes do ser. Não precisamos mais passar por isso. E onde podemos, então, dar o testemunho de que estamos crescendo, de que estamos evoluindo? A nossa própria família já se torna, então, um dos pontos principais para podermos, então, mostrar que estamos crescendo. Porque lá teremos toda essa composição de relacionamento, como se a família é a micro-sociedade, e principalmente ela é a base da sociedade, e estando nela, temos o contato com aquelas pessoas que realmente precisamos ter laços mais apertados. Então lá teremos a chance, na família, teremos a chance de desenvolver vários aspectos do nosso ser a partir desse relacionamento com o próximo. Temos no próprio livro dos Espíritos a resposta dos Espíritos a respeito do mal da humanidade, que seria o egoísmo e o orgulho. Nós todos carregamos em parte, cada um com sua individualidade, uma porção de orgulho e de egoísmo, que devemos extirpá-lo de nossas vidas. E a partir desse relacionamento que temos com o próximo é que vamos conseguindo perceber se fizermos uma análise a respeito de nós mesmos, vamos perceber que ainda carregamos conosco orgulho e egoísmo. E a necessidade, então, é de que trabalhemos esse sentimento para que consigamos nos libertar o quanto antes dele. No capítulo 12, vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que todo esse estudo é a partir do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, o título Amai os vossos inimigos. E por que esse capítulo está aqui, nesse estudo? No capítulo que eu falei anteriormente de amar ao próximo, Lázaro diz uma questão interessante. Se amor é a primeira palavra do alfabeto cristão, a segunda palavra do alfabeto cristão foi o Espiritismo quem trouxe. É a palavra reencarnação. Quando nos tratamos do amai os vossos inimigos, a reencarnação conseguirá explicar inúmeras questões do relacionamento familiar, visto que somos seres pré-existentes à matéria e também pós-existentes à matéria. Então já existimos anteriormente a essa vida. E a nossa família é o local onde se encontrarão tanto afetos quanto desafetos. E às vezes muitos desses desafetos podem ter sido ou podem ser verdadeiros inimigos. Quando Jesus falou amar os vossos inimigos, a razão nos permite analisar que não vamos amar os nossos inimigos com o mesmo amor que amamos os nossos amigos, os nossos entes queridos. Esse amor aos inimigos refere-se ao perdão, refere-se a não ter mais ressentimento. Em caso de uma agressão de um inimigo e de repente esse inimigo passa por alguma provação difícil, você não irá ficar satisfeito com aquela provação que ele está passando. Então é você esquecer toda e completa ofensa que o inimigo tenha feito. Porque é evidente que não vamos conseguir, em uma vida em que uma pessoa declaradamente falou que é sua inimiga, não vamos conseguir ter uma relação próxima com ela. Porque, de qualquer forma, não teremos nem a confiança, que é a base de qualquer relacionamento,
para andar junto com essa pessoa. Isso aí já seria, então, até de certa forma, uma falta de amor próprio, no sentido que, na primeira oportunidade, este inimigo andando junto a ti poderia provocar alguma situação grave com você. Daí, então, o amar o inimigo é você perdoá-lo, é você mantê-lo em sua mente de forma tranquila, saber que aquela pessoa, por mais imperfeita que seja, não tem em seu coração, você não carrega no seu coração nenhuma mágoa por ela. E pelo contrário, torce pelo crescimento dela, torce para que ela saia dessa obscuridade dos pensamentos que ela tem para alcançar a luz. Aí sim é o verdadeiro amar os inimigos. Voltando ao caso da reencarnação, em que os inimigos podem estar junto conosco na mesma família, temos que ficar atentos ao Evangelho e ele vai nos ensinar. Então Jesus vai nos ensinar e vai dar o apoio necessário à família, no sentido de, uma vez sabendo que em nossas famílias pode existir inimigos, temos então que mudar a postura com relação aos atritos que acontecem na família, que porventura venham a ocorrer. O perdão se torna um fator bastante importante neste caso. Porque se você tem um atrito familiar e o Espiritismo pode esclarecer que talvez aquela relação seja de inimizade, se temos o conhecimento pautado no Evangelho de que as relações pré-existem e que muitas vezes podem ter sido nós mesmos que tenham solicitado ao plano espiritual, aos mentores espirituais responsáveis pela reencarnação, para nascer naquele ambiente com aquelas pessoas, visto que temos uma culpa e precisamos retirá-la de nosso coração. Sabendo tudo disso, vamos ter maior capacidade de nos esforçarmos para resolver determinados problemas de relacionamento que porventura possa existir. Se eu tenho um irmão que é difícil, um pai, um filho, a partir desse instante que eu reconheço que eu estou tendo uma chance de reconciliar-me com ele, ao invés de eu agir na mesma moeda que ele nos trata, a pessoa, no caso, que você tem essa dificuldade, vamos nos recolher à meditação e vamos buscar uma solução. Porque no próprio capítulo Amai os vossos inimigos, ele vai seguindo, dizendo um texto, reconciliai o quanto antes que você puder com seu inimigo. Nós temos a chance agora de reconciliar com aqueles que nos querem mal. Se nós mantivermos essa distância, essa dificuldade de reconciliar, lembrando que o outro talvez não queira, mas o que vale é você. Se você perdoou, se você não sente mais nenhuma mágoa pelaquela pessoa, dentro de ti está resolvida a questão. Claro que se você puder, a aproximação é melhor. Se não puder, vai orando e vai mantendo-se em prece. Mas então, o fato de você buscar essa reconciliação é porque você aproveita a oportunidade agora. Se você esperar para tentar, sabendo que a vida é eterna, que teremos o infinito pela frente, para buscar essa reconciliação no futuro, você pode gerar diversas situações, problemas, do qual no futuro você não consiga mais ter a mesma chance que teve hoje. Talvez as circunstâncias sejam mais difíceis, ou talvez a pessoa do qual você tem inimizade tenha que resgatar outras situações, problemas com outros seres e você fica na fila de espera. Então a sua ascensão no mundo espiritual vai ficar pendente porque você tem um caso mal resolvido, só que a pessoa não pôde resolver com você em próxima reencarnação, teve que esperar mais um pouco. Então você vai ficando com essas pendências para trás. Se a gente pode resolver essas pendências hoje, que resolvamos logo. É muito mais prudente. E percebamos que, independente de emoção, a própria razão nos diz para perdoar. Mas claro que devemos trabalhar com o perdão, não simplesmente com a razão, principalmente com o coração. Outro aspecto do perdoar os nossos inimigos é a respeito da obsessão, e casos que ocorrem obsessões coletivas ou obsessões em indivíduos particulares dentro de uma família. Porque a obsessão vai promover o agravamento dos atos negativos que porventura existam. Então, se tem dois seres em atritos, o obsessor aproveita dessa oportunidade de atrito
inflama mais ainda a situação e essas dificuldades podem sair do controle, ficarem cada vez mais graves. Como o Espiritismo nos esclarece que existem esses espíritos que muitas vezes são mais vítimas do que algozes, porque se eles estão em um trabalho de vingança, provavelmente em outra circunstância passada, nós fomos os algozes deles. Provocamos um mal terrível, do qual hoje eles buscam então fazer-se cumprir a dívida que você tem com eles. Sabendo desse processo obsessivo, tomando conhecimento disso, temos como nos precaver e fazer os tratamentos necessários, que no caso, o maior tratamento que se tem à obsessão é a mudança íntima. Então, uma vez que você tem o Evangelho de Jesus, começa a entender esse Evangelho e começa a buscar a modificação íntima, esse processo obsessivo tem a tendência de ir diminuindo e até de acabar. O próprio filme de Divaldo Franco mostra um obsessor que o perseguia por muito tempo, mas no dia que ele acolheu uma criancinha, um bebê, e assumiu esse bebê como filho, esse bebê, em outra vida, era a mãe do obsessor que importunava Divaldo durante muitos anos. Quando o obsessor viu esse ato, foi o momento que ele se desmanchou e começou o processo de perdão para com Divaldo Franco. Aí fica ilustrado, então, essa questão. Vamos seguindo no Evangelho e temos, então, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Nesse capítulo fala-se do perdão e fala-se da indulgência. O perdão e a indulgência faz parte da verdadeira caridade que está lá no Livro dos Espíritos. Qual é a verdadeira caridade que entendia Jesus? É aquele famoso BIP, desculpa. Benevolência para com os nossos irmãos, indulgência para com todos e, o último, perdão das ofensas. Então a gente tem o perdão, a benevolência e a indulgência. Todos nós, como nascemos em família, temos a oportunidade, então, de testarmos e de aprendermos a sermos tanto pessoas que perdoam como pessoas indulgentes. Considero a indulgência um dos aspectos, talvez, mais fácil de trabalhar dentro da família. Não é fácil, é um dos mais fáceis, em considerando entre ele o perdão. Ambos devem ser trabalhados constantemente. Mas a indulgência, ela tem um aspecto que nos permite ter mais um plano de ação mais direto. Porque todos nós vemos no outro algumas dificuldades das quais possuímos, mas não assumimos que temos. É um dos aspectos do relacionamento entre os seres, lá do amar ao próximo como a si mesmo. É Joana de Ângeles que trata bastante bem desse assunto. Nós possuímos uma sombra, que é aquilo que está no nosso inconsciente. Não fazemos a varredura do que somos, não conseguimos acessar essas informações daquilo que somos, dos nossos defeitos, das nossas falhas, mas conseguimos ver no outro todo aquilo que está projetado de nós para com ele. À medida que vamos vendo no outro essas falhas, esses defeitos, vamos nos incomodando. E aí começa aquele processo de crítica, de cobrança. Claro que não vamos aprofundar nesses aspectos psicológicos, porque não temos a capacidade para tal no momento, mas podemos fazer essa análise simples de que, se não temos Jesus, vamos pegar Jesus, que é um ser perfeito, toda agressão que Jesus sofria, ele não se abalava em nenhum minuto, em nenhum segundo, em nenhum décimo de segundo, porque Jesus se tornou, então, um ser tão puro que ele não tinha mais nenhum tipo de negativismo para fazer com que ele refletisse no outro essa ideia negativa. Então, aquele mal que chegava nele,
não chegava, na verdade, porque ele não tinha mal nenhum dentro de si. Então é mais ou menos por aí, vamos ficar por aqui, para entender essa questão. Nós então refletimos o que temos de ruim muitas vezes no outro. Se acontece isso, temos a obrigação de sermos indulgentes. Porque como você pode apontar o dedo para o outro se você é repleto de defeitos? Agora veja uma questão. À medida que teríamos o direito de apontar o defeito do outro se não tivéssemos aquele defeito. Só que à medida que vamos nos despindo desse defeito, não temos mais o sentido moral de julgar. O julgamento acaba. A gente apenas analisa, que é diferente. Você consegue analisar o comportamento do outro, mas você não imprime julgamento no comportamento do outro, porque se sabe, você já passou por aquilo ou você tem os mesmos defeitos. E lembrando que a falta de indulgência é puro orgulho, porque você sobe a um pedestal e rebaixa o outro, dizendo que o outro tem X defeitos, é assim, é assado, é problemático. É uma questão também de orgulho. Aí a gente volta. Egoísmo e orgulho, os males da humanidade. Em todos os aspectos negativos, todos os comportamentos negativos, se você for observar a raiz da problemática, vai encontrar ou o orgulho ou o egoísmo atuando. E o fato de sermos indulgentes na nossa família nos vai trazer muita paz. Porque, à medida que o outro está errando, você não vai mais se incomodar com o erro do outro e vai passar de criticador, digamos assim, para uma pessoa que possa dar um conselho, para uma pessoa que possa orientar o caminho do outro. Se o outro não tiver ouvidos para escutar, não temos muito o que fazer senão prece, orar por ele e principalmente sermos exemplos. Porque, como dizia Chico Xavier, a palavra comove, mas é o exemplo que arrasta multidões. Então, se a gente se torna exemplo, a partir do momento que o outro começa a te agredir, você não reage, então aí o outro vai começando a perceber que algo ali está diferente. Não tem sentido eu ficar agredindo se ele não está nem reagindo, porque nesse caso você está agora começando a entender que o outro pode ter os seus defeitos. Você vai tratar dos seus defeitos, olhar para dentro de si, buscar a sua melhora, cada um com a sua questão a ser resolvida. O perdão na família, então, vai ser importante também, muito importante, que é aquele caso lá dos inimigos. Uma fagulha aqui, uma problemática pequena aqui, pode se arrastar por milênios. Em muitos casos, em muitas obras espíritas, a gente encontra casos de obsessão que começou há 5, 6, 7 séculos atrás, 10 séculos atrás, por besteira. Se uma pessoa tivesse parado, um dos dois, a gente sabe, né? Quando um não quer, dois não brigam. Se um tivesse parado e falado, não vou brigar, a problemática tinha parado ali. Mas aí o orgulho, olha de novo o orgulho, ele fala, reaja, você vai deixar isso barato? Faça assim, faça assado. E aí começa uma situação problemática, porque primeiro um se vinga. Depois a pessoa que se vingou vai sofrer a retaliação daquele que sofreu a vingança. E aí, quando se nota, não sabe nem qual foi a causa primeira dessa briga toda. Devemos também, dentro da família, um outro aspecto, não está dentro do capítulo Bem-aventurados misericordiosos, mas acrescentei porque os sentimentos acabam conversando um com o outro, que é a respeito da gratidão. Muitos fazem análise das suas vidas atuais comparando com a do vizinho e não se tornam gratos por aquilo que têm e pelas pessoas do convívio que estão tendo a chance. Em vários relatos a gente pode ouvir mães bondosas que não tiveram condições de dar um bom estudo para seu filho, etc. E a gente vê os filhos reclamando que não teve oportunidade, mas não observa o lado positivo daquela relação. Então, temos que ficar atento à questão da gratidão, porque, como eu disse anteriormente, através do processo reencarnatório, muitas vezes pedimos para estar onde estamos. E muitas vezes também imploramos,
Muitas vezes pedimos até mais, mas os mentores, como são muito além da nossa inteligência e da nossa capacidade, que puxa a nossa corda e fala: não, essa prova você não vai suportar. Vamos diminuir essa dificuldade para você. Mas mesmo assim estamos lá chorando e pedindo por misericórdia para que dê a oportunidade de nascer com A, B e C, para poder fazer esses resgates, para poder, quando voltar ao plano espiritual, estar mais leve, porque quem cobra todos os aspectos da nossa vida é a nossa própria consciência. Não existe fuga. Para onde você for, a sua consciência te acompanhará. Então é por isso que quando estamos no mundo espiritual, que a nossa mente se expande, conseguimos ver com mais clareza tudo aquilo que erramos e conseguimos verificar o que precisamos passar para conquistar novos patamares. E a vida em família deve ser simples. A questão da gratidão vai facilitar muito, porque se você passa a ser grato, você começa a olhar determinadas dificuldades por outro ângulo de vista. E assim, não mais você fica naquele sentimento, naquela sensação de que poderia ser de outra maneira. Você vai ter convicção de que essa é a maneira para o seu crescimento. Essa é a melhor maneira possível para o seu crescimento. Quando você começa a dar esse giro de visão e observar isso, você começa a vivenciar até a problemática como uma oportunidade de crescimento, ao invés de você se queixar daquilo, é encarar a situação e buscar o crescimento. Com relação à simplicidade na família, muitas vezes complicamos determinadas situações que são simples. Muitas vezes colocamos, como diz o ditado, chifre em cabeça de cavalo, né? Porque queríamos do nosso jeito. Olha de novo como é que é tudo ligado. O orgulho pede que seja feito do meu jeito. A falta de indulgência não percebe que o outro tem o direito de agir como ele queira agir. Então vamos aí, cercando de conhecimento que o Evangelho vai nos trazendo para fazer esse entendimento e buscar então a nossa mudança de postura. Porque o quanto antes mudarmos a postura, vamos tirando o peso de nossa bagagem. Vamos tendo o fardo mais leve. Porque Jesus colocou o fardo, disse que cada um vai carregar o seu fardo conforme consegue suportar. Mas a gente ainda pode tirar um pouquinho do peso desse fardo se a gente for entendendo a necessidade da mudança e for aceitando, formos sendo gratos. Um caso de simplicidade. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, já quando Chico Xavier foi adotado por Dona Cidália casou com o pai de Chico Xavier, é a segunda esposa do pai de Chico, e ela fez até um pedido no casamento, antes de casar com o pai de Chico, falou: eu quero que você reúna todos os seus filhos e traga para o nosso lar. Porque até então, quando a mãe de Chico faleceu, Dona Maria João de Deus, o pai, em situação muito crítica, teve que dispersar seus filhos em vários lares. E Chico foi parar na casa de sua madrinha, que vai ser um fato que eu vou contar aqui mais adiante. Mas nesse caso, Dona Cidália já estava morando com Chico e percebeu a necessidade dos meninos, do Chico e seus irmãos, de estudarem. Só que a condição financeira era muito caótica. Mal dava para a alimentação e as necessidades mais básicas. Foi então que ela teve uma ideia. Vou fazer uma horta, vocês vão me ajudar, vamos plantar repolho, alface, o que tem numa horta. E aí, quando foi algumas semanas após esse plantio, já estava Chico e os irmãos vendendo na feira. Então eles conseguiram angariar recursos para comprar um material didático, para que eles pudessem então finalmente estudar. Mas aí aconteceu que ela já tinha conseguido colocar os meninos na escola, e estava acontecendo de que quando os meninos estavam na escola e o marido dela, o pai de Chico Xavier, estava trabalhando, a casa ficava somente com ela. E ela tinha que ir a longas distâncias buscar lenha. Então ela saía, deixava a casa só e ia buscar lenha. Nesse período, a vizinha ia lá, pulava a cerca e subtraía
as hortaliças. Ela descobriu esse fato e ficou pensativa. E agora, o que fazemos? Porque eu preciso dessas hortaliças para manter os estudos das crianças. Ela foi e falou assim: Chico, você que conversa com sua mãe, que eu sei, sua mãe que já faleceu, pede um conselho para ela a respeito desse assunto. Então Chico foi lá no quintal, fez a sua oração e sua mãe, Maria João de Deus, apareceu diante dele. Ele explicou toda a situação, a dificuldade, e ela falou o seguinte: bem verdade, Chico, Cidália não pode ir cobrar da vizinha as verduras que foram furtadas, as hortaliças. Vai criar uma situação muito difícil, muito complexa. Ela está certa em não fazer isso. Faz o seguinte, dá o recado para ela. Quando ela for buscar lenha, peça que ela pegue a chave da casa, entregue para a vizinha e pede para ela tomar conta. Dito e feito, ela fez isso. Nunca mais a horta foi furtada, porque a vizinha estava na responsabilidade de tomar conta da casa, tanto da casa quanto da horta. Então, se algo sumisse ali, ela era responsável. Agora vamos fazer uma reflexão rápida. Se fôssemos orgulhosos e tivéssemos na posição de Dona Cidália, o que faríamos? Pularíamos a cerca, apontaríamos o dedo, abriríamos o bocão e faríamos uma revolução ali na vizinhança. E no fim das contas, o que ganharíamos com isso? O que ganharíamos com essa situação toda? Discórdia. Talvez ali seria o início do plantio de uma inimizade que pudesse durar séculos. Por causa do orgulho, por causa da vaidade e também por falta de raciocínio lógico. Porque a pessoa mais orgulhosa, se raciocinar de forma lógica, não vai fazer isso. E o último item do Evangelho que separamos aqui para essa reflexão da tarde foi o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. A importância da oração. Tudo que nós, coloque isso na cabeça, tudo que nós pedimos, teremos uma resposta. Tudo, absolutamente tudo. A resposta pode não vir como pedimos, mas teremos uma resposta. Mas por que a resposta pode não vir como pedimos? Porque nem sempre sabemos pedir. Então, em situações problemáticas, vamos fazer nossos pedidos. Mesmo que estejamos pedindo de forma errada, a prece será ouvida e uma solução virá. Então, temos que lembrar de quando passarmos por situações difíceis, recorrermos à oração. A oração, quando nos dirigimos ao Pai, nos abre o campo fluídico que permite essa interação com a espiritualidade superior. E a partir dessa abertura de campo fluídico, os espíritos conseguem passar as informações necessárias das quais precisamos ouvir. Seja também para um tratamento de doença, será no mesmo processo. Então eu estou num dilema, tomo A ou B decisão, ambas são difíceis, faço uma prece. Nesse momento você terá uma intuição, quando eu digo nesse momento, pode ser no decorrer do tempo. Você terá uma intuição que te ajudará a resolver determinada situação. Só que às vezes a resposta dessa situação não vai ser nem A nem B, vai ser C, que você nem tinha imaginado. Porque na nossa mente, que é uma mente relativamente restrita e limitada, a gente consegue criar determinadas situações de resolução. Mas numa visão mais ampla, a espiritualidade tem outra resposta para você. Pode também ser a mesma resposta que você esperava. Depende da maturidade do ser e depende da situação. Mas então a oração vai trazer sempre a melhor solução da qual precisamos. E tem um caso de oração, também lindo dos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E o título dessa passagem é Valor da Oração. A madrinha de Chico Xavier, isso aqui é no caso anterior a quando ele foi morar com Dona Cidália e o seu pai. É quando ele morava, então, com a sua madrinha. E essa madrinha, ela sofria de obsessão severa
ela espetava o garfo na barriga dele, fazia ele passar por várias dificuldades. Como ela era obsidiada, podemos até estender o raciocínio e saber que eram espíritos que queriam que Chico Xavier não desse prosseguimento à sua jornada. Queriam impedir que ele alcançasse toda essa tarefa que ele realizou. As garfadas delas é porque a gente imagina que ela ficava dando uma espetadinha assim na barriga. Não, as garfadas dela eram garfadas do garfo ficar pendurado na barriga dele. Ele levantava com o garfo pendurado na barriga e ia chorar no quintal. Sangue, tanto que essas garfadas gerou para ele, acho que uma hérnia, que ele operou depois de mais velho. Então foi algo grave. Enfim, nesse caso aqui, essa madrinha estava em situações de obsessão tão severa que ela não cuidava nada da casa. Então Chico Xavier ficava dias sem comer. Não tinha nada para comer, ficava dias sem comer. E aí ele foi para o quintal, fez as orações dele, e quem aparece é a mãe dele. Ele já fazia 3 dias que ele não tinha comido absolutamente nada. Aí, à tardezinha, a mãe o encontrou e a mãe perguntou o motivo da tristeza com a qual ele se apresentava. E ele vai e fala: então a senhora não sabe? Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho. Aqui já era um treinamento, né, para o Chico. Para nós, meros mortais, talvez a gente não suportaria. Ora, mas você está reclamando muito, meu filho. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso e daí a instantes um grande cão de rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acrescentou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Fica aí a reflexão e vamos para a conclusão final. A gente pode observar que a família é um ambiente onde temos a chance de crescer praticando os ensinos do Cristo. É o lugar onde os seres são testados a convidar ao amor, tanto apertando os laços quanto criando novos laços. A reencarnação nos diz que, pelo contrário, enquanto aquelas pessoas que dizem contra a reencarnação fala que a reencarnação afrouxa os laços de família, totalmente ao contrário. A reencarnação aperta os laços de família, porque a cada vivência, a cada retorno em conjunto, você está tendo a chance de conviver com aquela pessoa, fortalecer os laços. Mas também expande os laços de família, porque você tem a chance de ter novas companhias, novos aprendizados com pessoas novas. E, no fim das contas, qual é a missão disso tudo? Nos tornarmos integrantes da grande família universal. Porque, no fim das contas, todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos. E à medida que vamos passando, ora como pai, ora como filho, ora como irmão, em relações diversas, vamos testando as variantes do amor, que a gente sabe que não tem variação, mas a gente acaba separando o amor entre irmãos, amor pai e filho, amor entre esposo e mulher. E esses amores, no fim das contas, quando vamos passando por diversas situações, vamos expandindo o que é o sentimento, o amor, a ponto de chegarmos no amor sublime, quando tivermos, então, galgado mais degraus da escala evolutiva. Mas muitos perdem por não fazerem o básico dentro da família. Fulano, por favor, pega um copo d'água para mim. Como é que a gente faz? Pega água aí! Quando, na verdade, a gente podia usar o termo, por favor, ser mais carinhoso. Obrigado. Por gentileza. Falar sem agredir. Falar com educação já é um primeiro passo para mantermos uma relação confortável dentro da nossa família. Um aspecto que deveria
nos ajudar nessa relação, muitas vezes a gente usa como arma contrária, que é a palavra intimidade. Se eu sou íntimo quando você é íntimo do familiar, seria a oportunidade de você provar o seu amor para o familiar. Mas o que acontece? Você usa a intimidade como aspecto de armas para você acusar, para você cobrar, para você destratar. É outro ponto que devemos, então, inteirando-se com o Evangelho, mudar em nós essa postura. André Luiz nos disse que devemos tratar os nossos familiares como visitas, não permitindo mais que seja utilizada a intimidade dentro dos seus aspectos negativos. Um conselho que os Espíritos nos dão é que façamos dentro do nosso lar o Evangelho. A gente pode pegar uma vez por semana, sempre no mesmo horário, coloque um copo de água sobre a mesa, faça a leitura do Evangelho, comente, caso queira pode ler uma obra complementar, faz a discussão, faz a prece final, em torno de meia hora, e bebe a água fluidificada pelos Espíritos. O Evangelho no lar vai purificar o ambiente doméstico, porque cada emanação negativa de pensamento que a gente tem dentro do nosso lar, cada briga, cada discussão, essa energia deletéria fica acumulada no lar, fica nas paredes, fica no ambiente. É assim que um espírito, quando aproxima-se de você, faz a leitura completa de você, pelo seu pensamento. Porque fica plasmado ao seu redor as formas, pensamentos, do qual os espíritos conseguem fazer a leitura. Então não adianta você ser um cordeirinho se você for um lobo. Pele de cordeiro, mas é um lobo. Porque para a espiritualidade você não consegue enganar. A gente consegue enganar entre os encarnados, mas entre os encarnados não há esse processo de enganação. Então todas essas energias ficam condensadas no ambiente doméstico. O Evangelho no lar vai promover a purificação desse ambiente. E, principalmente, a partir da leitura e da interpretação do Evangelho, a mudança íntima, que é o principal. Com a mudança íntima, novos pensamentos, novos ambientes, novas relações. E outro aspecto que a gente pode citar também importante é com respeito à evangelização infantil. Então, vocês que têm filhos, crianças, que encaminhem-os para uma religião, independente seja católica, espírita, protestante, porque dentro o contato que o ser tem com a religião vai promover nele certas mudanças que vão ser carregadas para a vida toda. Em breves informações, temos que o espírito completa a sua ligação com o corpo aos 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a criança está mais suscetível ao aprendizado e à influenciação dos pais ou do grupo que ela esteja inserida. E nesse instante, ela estando inserida em um centro religioso, Deus adentrará a sua alma. Se no futuro ela não seguir nenhuma religião, aquela semente foi plantada. Em determinados embates da vida, algo vai acender no seu íntimo e lembrá-la, Deus existe. É nesse instante que ela, passando por dificuldades, ao invés de pensar em suicídio, ela pensa em procurar um auxílio psicológico de uma igreja, do espiritismo, ou qualquer outra religião. Ela vai ter um subterfúgio para seguir. Mas se de repente ela não foi apresentada a Deus, aquele vazio que não foi preenchido fará mais facilmente que ela percorra um caminho mais difícil. Então a evangelização infantil é bastante importante para o ser encarnado, porque somos seres momentaneamente na matéria, mas somos seres espirituais em essência. Só que a gente trata muito na Terra das questões materiais. A gente pensa muito em dar um ótimo estudo, uma ótima educação no sentido escolar para a criança e esquece que a educação moral e religiosa tem talvez o mesmo ou mais importância. E para encerrar, uma mensagem de nosso irmão Emmanuel, no livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, ele fala das prevenções negativas. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não metalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Se a gente fizer uma retrospectiva em nossas mentes, vamos perceber que muitas vezes
deixamos de dormir por uma preocupação do outro dia que nem aconteceu. Perdemos tempo. Se lamentem aí por agora, aproveito, porque é assim que acontece. Doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá a providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. O que adianta se desesperar? Provações de famílias e amigos, lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Vamos ser seres positivos. Se a situação está difícil, fale que está tudo bem. Não vai resolver. Calma, paciência, vamos orar juntos. Vamos fazer uma leitura aqui para ver o que dá, se tem alguma resposta. E assim vamos seguindo. Agora não vá criar polêmica em cima das situações. Só vai dificultar, não vai resolver absolutamente nada. Parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos que se afastam, podemos incluir aqui também parentes. Amigos e parentes que se afastam, reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Não critiques. Acidentes reclamando socorro, desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. Boatos, ninguém pratica isso. Usa o teu arquivo de silêncio. Melhor calar-se. Acusações contra alguém, eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Se alguém chega falando algo mal de alguém, sejamos a estação terminal do mal. O mal só existe se passarmos ele adiante. Se ele morrer em nós, acabou o mal. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Sigamos em paz, então, com nossas famílias, que o Pai Celestial possa nos iluminar a cada instante, que recorramos sempre à oração quando as horas críticas nos abordarem. Que assim seja. Obrigado.